Olá! Hoje a gente vai ter a nossa última live da temporada do Amor à Segunda Vista. Eu tô esperando a Isabela e a gente vai começar daqui a pouquinho. Oi, Bela! Que bom que tu entrou. Oi, Cris! Vou chamar a Isabela. Bom dia, Cris! Oi, Oi, Bela! bom Tudo bem? dia. Bom dia! Como é que tá? Esse Tô dia lindo bem. para fazer uma Nossa, última live, né, Liz? é verdade. Gente, hoje é um dia muito especial para mim e para Isabela. A gente está encerrando a temporada do Amor à Segunda Vista, tá? Foi um ano, gente, um ano de muito trabalho, que o nosso objetivo era plantar uma sementinha no seu coração para que você pudesse começar a mudar as suas atitudes. Eram pequenos comportamentos para que você pudesse mudar. E eu comentei com a Isabela que o movimento que a gente teve foi tão profundo, e quando a gente faz uma retrospectiva de tudo que a gente viveu, a gente olha e diz assim: deu certo essa parceria. Normalmente, gente, nós entramos na vida das pessoas e a gente sabe entrar com amor, com carinho, sabe? A gente entra cheia da felicidade, cheia do amor. E só que quando vão acontecendo as coisas ao longo da vida, a gente vai se decepcionando, a gente vai se magoando, a gente não vai falando, a gente vai se ressentindo, né? E a gente vai se recolhendo. E no Sexta do Bem, depois que virou Amor à Segunda Vista, oi, Carol, sejam bem-vindas, meninas. A gente, a gente fez tudo, eu e Isabela, tudo para estar juntas e crescer. A gente fez de manhã, 6 horas da manhã, a gente. E é sobre isso que a gente está falando, sabe? Porque a vida é feita da tua capacidade de mudar. E se alguém olhar para o Semente do Bem ou olhar para o Amor à Segunda Vista, vai dizer, mas elas são completamente instáveis. Somos. A gente é flexível com a vida. O que a vida está dizendo, a gente está dizendo, ok, como é que eu vou me adequar? Eu queria te trazer uma coisa muito profunda. A live de hoje é sobre o sim para a vida. Não é só não é só te libertar do passado, não é só ressignificar a tua vida e te ensinar a ser responsável pelo que é teu. Ela fala sobre uma atitude mental, sobre uma postura que tu tem que ter para a vida. E então eu tô com o meu coração transbordando porque de todas as minhas parcerias, eu fiz muito, quem me acompanha sabe, foi com a Isabela, que eu quero te agradecer, e tu sabe o amor que eu tenho. A gente tem uma história, eu e a Isabela, que a gente teve uma parceria que não deu certo, e eu chamei ela para um café e disse para ela: eu não quero ser bela e elegante e educada contigo. Eu te quero para minha vida, como minha parceira, como minha amiga. Não dá agora, entendeu? Não dá agora. E a Isabela disse para mim assim: ai, mas a gente gestou e não pariu. Cara, foram quase 40 lives. A gente pariu muito para a vida. Muito, muito. Então, eu saio da Isabela, do Sexta do Bem, do Amor à Segunda Vista, sabendo abrir e fechar portas. Com amor, com respeito. Porque o Sexta do Bem, o Amor à Segunda Vista, não era só sobre nós duas. Era sobre todas as nossas histórias dos passados. Porque a Isabela veio reconciliando com as parcerias, eu vim reconciliando com as minhas parcerias. Então, eu termino um ano compreendendo que a vida é feita das escolhas que a gente consegue fazer. Isabela, meu agradecimento, tá? Para mim, a gente não... Para mim, a gente gerou e plantou o tempo todo. Porque o que a gente conseguiu juntas é muito difícil. Duas mulheres extremamente sensíveis e uma mais selvagem, agora nem tanto. Mas a gente conseguiu se olhar e se acolher. Então esse é o extraordinário. Fica com a Ai, gente, tá? sim. Porque a gente vai falar sobre isso, sobre
Por que que a gente procrastina tanto para tomar decisões? E uma decisão, ela pode ser tomada, gente, em 5 minutos, mas ela pode demorar também 28 anos. E é como um strike, assim, sabe? A vida não é um strike. Jogo de boliche. Tu pensa assim, agora eu vou arremessar e vou quebrar todos os pinos. Não acontece assim. Não acontece assim. E foi nesse cair pino, levantar pino, acordar de manhã, 6 horas, 5 horas, 7 horas, em São Paulo, em Porto Alegre. A gente fez muita coisa nesse um ano. E nós duas, gente, quem acompanhou o Semente do Bem, quem acompanhou o Amor à Segunda Vista, viu o quanto a gente se ajustou para estar juntas e entregar um bom conteúdo. E aqui a gente não te vendeu nada, absolutamente nada. A gente sentou para um café da manhã ou para um café da tarde para te dizer, olha, você é importante. E a gente queria contribuir com uma pequena semente para te poder, do teu lugar, assim como nós estamos, dar um passo curativo. Então, muito obrigada, Isabel. Lizzy, lindo isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, como é importante a gente ter na vida da gente pessoas diferentes de nós, sabe? Porque a gente cresce muito. A gente... claro que a gente precisa estar aberto a ouvir, e tinha vezes que a Lizzy me falava e eu pensava, não. E aquilo ia maturando dentro de mim, até que eu dizia, tá bom, vamos lá, né? Então, assim, mas é importante a gente ter pessoas que nos trazem outra visão, que nos trazem outras coisas. E quando a Lizzy, lá em janeiro, né, me convidou para uma live, e aí depois ela disse, Bela, vamos fazer live juntas e vamos transbordar isso que a gente tem para as outras pessoas. Foi muito bonito e foi muito, para mim foi de muito crescimento. Me colocou, eu sempre digo para Alice, me colocou em movimento, sabe? E é importante a gente estar em movimento, gente, porque a energia, o universo é feito de energia, nós somos feitos de energia. E a energia, ela precisa estar em movimento. Energia estagnada, energia parada é sinal de desequilíbrio, é sinal de procrastinação, é sinal de doença. Bem-vindas, gurias. E foi muito bom tá trazendo coisas, sabe? É bem um transbordar. E quando a gente conversou e a gente foi mudando de um dia para o outro dia, né? A gente foi se ajustando. Eu me lembro que teve uma vez que me marcou muito no início das nossas lives, que tinha algum problema. Eu tinha ficado doente. E aí eu não conseguia nem falar, Lizzy. Eu tinha ficado sem voz. E aí eu disse, nossa, eu não vou conseguir fazer a live, mas eu pensei, vai, né? Vai e faz, porque tá tudo certo. E a Lizzy disse, não. É a nossa live. Não é para eu estar lá fazendo sozinha. É a nossa live desse projeto. E aquilo me marcou, nossa, é isso aí, sabe? Nós estamos juntas. E ontem também a Lizzy me trouxe, né? Bela, a gente fez muito. A gente fez muito, a gente gestou, a gente pariu. Olha só, foi um ano inteiro de live. Um ano inteiro dessa troca, dessa parceria, dessa comunicação. Vamos lá, vamos fazer o quê? Pega um link, vamos fazer. As pessoas dando feedback. Então, gratidão, Lizzy. Gratidão por esse um ano de lives. Gratidão por tanto aprendizado. Por tantas coisas, né? Todas as vezes eu entrei no campo e me atirei no campo. Eu vivi profundamente cada live, cada movimento. E gratidão a vocês também que estão aqui. Eu tô vendo que as gurias estão botando alguma coisa, Lizzy. A Michelle, oi, Michelle. E como foi maravilhoso isso. Acho incrível o universo. Foi buscar a Isabela. Fui buscar a Isabela por saber que ela era dentista e acabei vendo a transformação, conhecendo a Lizzy e fazendo a constelação. Que lindo! Só gratidão, universo, essas conexões. É isso. É que esse sim que a Lizzy falou, né? Esse sim à vida. Gente,
é a gente entrar no fluxo, né? É a gente entrar no rio da vida. É a gente sair e não é fácil, tá? Não tô falando aqui como sou perfeita e fácil, tá, gurias? Vocês me conhecem já, quem tá acompanhando, né? Mas, assim, é a gente sair da beirada da gente tentar ter o controle de tudo e a gente entrar nesse rio, sabe? Botar o nosso barquinho e a gente entrar nesse rio da vida. Porque esse rio, ele alimenta, esse rio tem aquilo que a gente precisa, ele vai trazendo essas conexões às pessoas, a abundância, a prosperidade, ele vai trazendo tudo aquilo que a gente precisa. Mas é preciso entrar. Gina, querida, Michele, Carol, obrigada por estarem aqui. O que eu queria falar, gente, que foi um dos movimentos que mais eu e a Isabela trabalhamos, era sobre as situações que tu vivia, tá? Então, e a gente trouxe situações diárias daquilo que a gente estava vivendo. O nosso compromisso era que tu começasse a olhar para a tua vida e começasse a ter uma atitude para poder fazer as mudanças. Porque, gente, sabe aquela história do canto da sereia? Que os marinheiros, eles iam para o mar e eles tinham que tapar os ouvidos para não ouvir, porque senão eles eram sucumbidos pelo mar. É mais ou menos isso que a gente vive na vida. Nós vivemos um canto da sereia com o passado. É muito fácil para nós repetir os padrões de repetições. E ontem eu atendi uma pessoa que ela disse assim para mim, eu casei, eu me relacionei com uma mulher que ela era tudo. Ela tinha tudo que eu precisava. E eu não fiquei com ela. Era uma mulher que estava na minha altura. E eu fui ficar com uma outra pessoa que me dá uma demanda muito profunda. E aí, gente, sabe qual é a história? Eu não fico com aquele cara que tá... Aquela pessoa que está no mesmo nível que eu. Eu vou trazer para minha vida alguém que vai fazer com que eu possa evoluir e transformar. Aquela pessoa que te dói, aquela pessoa que de alguma forma te traz dor, ela toca em algo que tu precisa curar. Eu passei esse final de semana, eu fiz uma formação sobre sexualidade. Eu caí, gente. Eu caí. O meu movimento foi muito difícil e eu saí de lá com a sensação assim, ó, eu não tenho ninguém por mim. Essa foi a mensagem. Eu tô falando abertamente com todo o coração, tá, gente? Porque ontem foi o Círculos do Amor, o primeiro Círculos do Amor, e eu trouxe exatamente essa demanda. Quem ia constelar era eu. Do sábado para do domingo para segunda, eu chorei muito, porque eu me senti desprotegida. E aí, só que daí assim, o que acontece? Para aí, eu estou sozinha, mas eu não sou sozinha. E aí, sabe qual foi um grande movimento que aconteceu? Eu mandei uma mensagem no grupo do MAI, que o grupo do MAI, eu falei, olha, eu estou precisando de ajuda, eu passei por um movimento muito profundo e eu preciso fazer uma constelação quarta noite, porque senão não vou conseguir. E das mulheres que eu conheço, ontem na live, gente, tinha 20 mulheres disponíveis para mim. 20 mulheres para olhar para uma dinâmica que a gente vive, que é vítima e agressor. Sabe por que o canto da sereia é tão profundo? Porque ele fala sobre o amor infantil que a gente tem pelo nosso sistema e a gente se autossacrifica. Lá naquela constelação, eu vi o quanto eu me colocava em autossacrifício. E aí, quando a Bela disse assim, mas a gente não pariu. Parimos sim, a gente fez muita coisa. Sabe qual é a história? A história é que nunca nos permitem reconhecer os avanços que a gente dá. Para nós, sempre é pouco. A Gi estava lá, foi muito bonito mesmo. Gi, muito obrigada. Então, a gente não reconhece. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim,
Vocês, mulheres, são muito instáveis. Vocês não sabem ter opinião. Vocês estão sempre buscando aprovação alheia. Cara pálida. Sim, é verdade. Mas sabe por que é verdade? Porque tu, como homem, aprendeu a lidar com a vida. E nós? Olha as nossas ancestrais. A gente não podia pensar, não podia sentir. A gente só era obrigada a agir conforme o outro queria. Então, é claro que a gente vai buscar até tomar autonomia, confiança. Por isso que eu criei um produto chamado Ama-te, tá, gente? E quem comprou, falta o terceiro módulo, que deu um bug na plataforma, tá? E aí, deu um bug lá e saiu a parte mais importante do curso. Mas tá lá na plataforma. Quem comprou, vai lá. Que eu fiz super acessível o valor, tá, gente? É um valor absurdo. É R$ 37, assim. Porque foi toda a construção do nosso movimento. Voltando, gente. A constelação falou sobre esse ciclo que a gente vive, interno e externo, de vítima e agressor. E de quanto, sabe, cachorro, quando tu chuta um cachorro e depois o cachorro vem lá te lamber? Muitas de nós vivemos esse ciclo. E eu também. E aí, quando eu encontrei essa pessoa que disse que nós não temos autoconfiança, que não precisa, que somos inseguras, é a insegurança que fez com que a gente começasse a estabelecer laços de amor com as próprias mulheres. E isso eu vivi ontem. Então, você é sozinha. Mas você não está sozinha. Se você souber cultivar os laços de amor com as pessoas que você tem, que você admira, como eu e Isabela, e como eu e essas 10 mulheres, 12 mulheres do mar, onde a gente não se julga, onde a gente aprendeu a olhar a fragilidade e a vulnerabilidade do outro. A gente precisa sair desse lugar de julgamento. Lizzie, ontem eu dei uma aula sobre mudanças de hábitos e sobre a força de vontade. E sabe que no final eu coloquei assim, né? O que diminui a nossa força de vontade, né? Porque a força de vontade, ela não é algo que está sempre disponível ali pra gente, né? Ela é como uma bateria, aquilo ali vai diminuindo. E às vezes eu não consigo usar a força de vontade para aquilo que eu mais quero. Por exemplo, para cuidar de mim mesma, para fazer uma terapia, para fazer um exercício, né? Para cuidar da minha alimentação, para ter momentos para mim, né? Às vezes aí, agora eu já tô cansada e tal. E aí, o que diminui a nossa força de vontade? Querer agradar os outros. A gente não expressar as nossas emoções. A gente conter aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. A gente ficar preocupado com a opinião dos outros. A gente querer fazer tudo ali certinho, tudo perfeito. E aí, tu estava falando sobre isso, né? O quanto nós, mulheres, a gente vive essas dinâmicas. E eu acredito, sim, que muito mais que os homens. E eu não tô aqui como feminista, tá, gurias? Mas eu vejo o quanto isso vem já realmente numa bagagem, assim, genética, uma bagagem cultural e genética mesmo. Porque eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina e um menino. E é completamente diferente, entende? A gente, claro, trata assim, dentro das suas... A gente procura trabalhar cada um dentro das suas necessidades, né? Mas eu nunca precisei dizer para o Matheus, por exemplo, tipo, mas não tem problema o que as pessoas pensam. Não, faz aquilo que tu gosta. Nunca precisei. Ele não tá nem aí. Entende? É natural dele. Ele não tá nem aí pro que os outros estão pensando. Se ele chega no lugar e ele tá a fim de pular, ele vai pular, entendeu? E já a Maria não, né? A Maria já tem aquele jeitinho dela que ela chega toda quietinha. Não, enquanto não me derem a sua permissão, eu não vou. Enquanto, mas o que vão pensar? Mas se eu fizer tal...
Então, isso é muito forte dentro de nós, mulheres, sabe? É algo que vem, é intrínseco, assim, ó, faz parte da bagagem quando a gente nasce nesse mundo. E tanto né, a Cesta do Bem quanto o Amor à Segunda Vista tem esse intuito, né? Teve esse intuito de, olha, vamos lá, vamos olhar para a gente mesma. Vamos olhar para os nossos sentimentos, vamos olhar para aquilo que tu quer, o que que para ti faz sentido. O que que tu quer resgatar dentro de ti, né? É dar essa condição de vamos lá, isso é possível. E dentro das nossas dinâmicas, tanto minhas com a Lise, quanto as dela, eu as minhas, cada um de nós que estamos aqui, tem essa questão, sabe? De tipo, vamos lá, a gente tá junta. É possível. Vai dar um trabalhinho, precisa assim, se olhar com amor, precisa ter essa paciência, essa generosidade com a gente mesma, né? Mas é possível. E a gente pode ser feliz, né? Ter assim uma vida mais, sair desses padrões de repetição. E a gente, é um compromisso que eu tenho comigo mesma, sabe? É assim, vai fazer isso. Hoje eu estava até tomando café e aí olhando para trás, assim, para esse nosso ano juntas, olhando para as minhas coisas e pensando como esse ano foi bom. Como eu aprendi, gurias, esse ano. Teve várias coisas que eu não consegui ainda chegar onde eu queria, assim, né? Que eu lá antes, no final de 2021, eu pensava que estaria hoje diferente em várias questões. Mas olhando para trás, eu vejo que foi um ano de muito aprendizado. Foi um ano assim, ó, de esse sim para a vida, sabe? Que a Lise falou. E isso é um aprendizado. É um aprendizado extraordinário, gente. E ele só acontece na prática. Uma das coisas mais bonitas que a gente trouxe era que você começasse a olhar a sua situação do dia a dia, tá? E você começasse a perceber o que você espera dessa situação. E a partir daí entrar dentro da emoção. Porque a gente trabalhou muito, eu e Isabela, emoção e postura, emoção e postura, emoção. Identifica isso e em vez de trazer a resposta, a gente começar a perguntar. Então, o que acontece conosco, gurias? A gente pergunta, a gente responde, a gente acha a solução e a gente vive a solidão ou a rejeição. Então, a gente está sempre nesse movimento de que... E o que nos prende ao passado? Gente, a gente se prende no passado, a gente procrastina de manhã, de tarde, no início do ano, no meio do ano, no final do ano. Não é sobre só entrar 2023, não é sobre isso. É sobre olhar para aquilo que foi feito, que foi o que a Isabela fez hoje de manhã, e entrar num profundo movimento de agradecimento. Quando a gente teve a conversa, ela disse, a gente não pariu. Não, a gente pariu todos os dias, às 14 horas da tarde, ou às 8h08 da manhã, a gente se conectava com vocês e estava aqui. E aí, o que me prende ao passado, tá? O que me prende ao passado é o deveria, o teria dito, sido, realizado, eu não me permiti. E se O se, enquanto eu estiver nesse movimento, eu não vou para frente. E ontem a gente teve, na minha constelação, que foi muito profunda, eu coloquei, gente, o feminino e o masculino, tá? E a minha criança, eu fiquei apavorada com a minha criança, gente. Minha criança é doida de ataia, é birrenta. Eu fiquei apavorada com a tal da criatura. Achei que tinha evoluído, achei que vocês iam ter vestidinho preto para usar, caso eu desencarnasse, não deu. Eu tenho muita coisa para fazer aqui, tá? O negócio é punk. E aí, o que aconteceu?
Então, trazendo para a prática hoje, tá? Não vai lá, quando as pessoas chegam para mim e dizem, ah, Elis, eu quero constelar um padrão de repetição dos meus relacionamentos. Cara, não vai para tão longe. Olha para cá. O que é que acontece na tua vida que faz com que tu repita padrões? Então, por exemplo, eu tenho o dedo podre. Tá, por que que tu tem o dedo podre? Como é que isso acontece? Eu só me relaciono com homens que não querem se envolver. Eu me relaciono com homens que estão indisponíveis, que moram com a mãe. E como é que tu te sente? Eu fico furiosa, porque eu quero atenção, eu quero brigar com a... Ele não me dá o que eu quero. E aí o que que tu vai? Ah, eu vou pra cima, dizendo que ele tem que fazer isso, aquilo. Aí eu viro a mãe dele. A gente tem que olhar pro que existe de real. Eu me envolvo com um homem comprometido, ok. Qual é a minha necessidade? A minha necessidade é ser vista, mas eu tenho medo de ser traída. E aí tu olha para tua história, e aí o que que tá na tua história? Meu pai traiu a minha mãe. E eu passo a vida inteira carregando o medo de ser traída. E aí eu só pego aquelas pessoas que são o padrão do meu pai, que vão me trair, que não assumem compromisso. E aí eu me meto, gente, numa história que não é minha. E aí, ressignificar o passado é entender o seguinte, a diretoria decidiu que esse era o lar certo para ti. Não estou falando em perfeito, não estou falando em melhor. Esse lar, que essa ausência da mãe, e eu atendi uma menina, que ela me disse uma coisa muito profunda, que a mãe dizia que ela não era para ser igual a ela, porque a mãe se achava fraca. E essa guria se tornou tão fodona, tão extraordinária, ela é tão linda, ela é tão sensível, mas ela cobra da mãe um monte de coisa. Porque a mãe também ensinou ela a não ser como ela, fraca. Só que o que você não entende é que a vulnerabilidade da mãe, apesar de toda a vulnerabilidade, ela disse, filha, vai lá e faz diferente. E eu sou essa mãe, mas eu sou um pouco melhorada. Então, quando eu paro de criticar o meu passado, eu posso ressignificar a minha vida. Imagina assim, ó, o médico te deu o diagnóstico de que tu tem um filho, que ele tem um espectro, que ele não vai ser funcional. Ele não vai comer, ele não vai fazer o básico, vai usar fralda. E aí tu não tem, tá ali, ó, tá o diagnóstico aqui, ó. Ó, ele não vai sair disso. E aí o que que tu vai fazer? Vai te atirar no chão e babar, vai dizer, ó céu, ó vida, por que que isso tá acontecendo? Porque é isso que a gente faz. A gente vai lá na vida, a vida passa um memorando dizendo o seguinte, ó, teu filho tem esse espectro, tu vai ter que lidar. E o que que a gente faz? A gente vai lá querer achar um culpado. Mas o que que a gente faz depois do semente do bem, depois do amor à segunda vista, depois do tombo que a gente leva? A gente diz, então tá, ele tem esse diagnóstico, eu vou lidar com isso. O que que eu faço para melhorar a condição dele na vida? E aí, gente, isso é uma história real, tá? Essa mulher, ela ensinou esse menino a comer, ela ensinou ele a tomar banho, ele não fala, mas ele interage. Dentro da escola dele, ele é o único que tira o prato para a mão, sabe? O prato da mesa. E sabe por que que ele faz isso? Porque ela não brigou com a realidade. Sabe por que que tu fica preso no passado? Porque tu briga com a realidade. Tu briga com o passado. Não, a realidade é essa, é essa. Alice, tu não vive isso na prática? Não, eu vivo. Sabe o que que aconteceu? Minha sogra teve um acidente no dia 7 de novembro. Eu tinha que dar aula. Eu não tinha condições. Eu não tinha condições de dar aula. Ela é como se fosse uma mãe para mim. E aí, sabe o que que aconteceu? Eu chamei o grupo e disse, olha, aconteceu um acidente, eu não posso dar aula. Aí veio o feriado, a gente chegou a um acordo que a gente não ia ter aula, porque a maioria não ia estar. Tá, tudo bem. Só que o que aconteceu? Eu estava em São Paulo. Dia 21 eu estava em São Paulo. E aí o que que eu faço? Eu cheguei para o grupo e disse, gente, eu estou falando situações simples para vocês começarem a perguntar.
a levar isso para a vida. Eu falei, gente, eu tive um acidente, bagunçou a minha agenda. Eu não tenho condições de estar em Porto Alegre. Eu cheguei em Porto Alegre terça-feira. Eu não tenho condições. Cheguei segunda-feira de noite, depois do mar. O que eu posso fazer? Eu posso dar aula para vocês às 22 horas quando eu chegar. Ou a gente pode transferir para o dia 22, para o dia 28. Todo mundo colocou no dia 28. Eu só falei o que eu tinha e disse como eu poderia fazer. E uma das meninas me disse o seguinte, eu tenho uma festa porque agora a gente está nas festas de finais de anos, tá, gente? Ela disse, eu tenho uma festa, Lizzy, com o meu escritório. E aí eu chamei ela no particular e disse, isso vai lhe causar um dano? Ela disse, não, porque eu escolhi estar com vocês. Só que daí, sabe o que eu fiz? Eu disse, eu vou te fazer um movimento separado. E eu te agradeço por fazer parte. Ela escolheu estar lá. Então, enquanto a gente quiser controlar tudo, enquanto a gente não conseguir olhar para as nossas situações, enquanto a gente não mostrar, e lá na constelação, o que mostrou a gente? Nós não conseguimos falar a verdade, nós não conseguimos nos mostrar porque a gente tem medo. A gente foi tão machucada, que a gente se esconde para que as pessoas não possam nos ferir. A gente se protege. Então, quando tu pensa que alguém está te agredindo, essa pessoa não está te agredindo. Ela foi tão ferida quanto tu e ela só quer se proteger. Lizzy, assim, isso que tu coloca dessas pequenas situações é o que eu sempre digo, assim, o que eu acredito profundamente, que é no pequeno que a gente consegue fazer as nossas transformações, sabe? Nessas coisas que acontecem no dia a dia, nos nossos relacionamentos, especialmente dentro de casa, nos nossos relacionamentos de trabalho, nas nossas pequenas atitudes com a gente mesmo, que a gente consegue fazer essas transformações, sabe? Então, a forma como eu vou ir agindo dentro disso, né? Eu tenho essa situação. O que eu vou fazer com isso? Né? Aprender a trazer essas perguntas, isso muda a nossa forma de pensar. Porque, nossa, eu aprendi, ou assim, não vou dizer que me ensinaram, né? Eu desenvolvi uma forma de olhar e de tipo, mas por que isso está acontecendo? Mas meu Deus, o que? É aquilo que tu disse, é buscar lá a diretoria, é eu sair do fluxo da vida, daquele rio, né, que eu falei do fluxo da vida, é eu sair e olhar para o rio e brigar por que o rio tá andando daquele jeito, entendeu? Né? Eu ouvi uma coisa muito legal numa palestra que ele disse assim, a gente aprendeu tanto a brigar com a vida, a brigar com Deus, né, com o divino, com o universo, que até em relação ao clima a gente se bota como se a gente fosse superior. Então, para ver como são as pequenas coisas, né? Tipo, ai, que esse sol, esse calor, meu Deus, não chove há dias, que horror. Ai, tá chovendo. Aí a gente, ai, e agora como é que eu vou sair com essa chuva? Olha só que dia horroroso, era para ficar em casa e eu tenho que sair. Então a gente se coloca num nível como se a gente fosse Deus, a gente faria melhor. Entende? Eu faria melhor. Eu não faria fulano fazer aquilo com a ciclana. Eu não faria alguém me ferir. Eu não faria o clima não sei o quê. Então, quando a gente faz essa entrega e a gente pega essas pequenas coisas da vida para a gente transformar, a gente se permite entrar nesse fluxo. E esse aceitar, eu briguei muito com a aceitação. Olha que lindo, né? A pessoa brigar com a aceitação. Por quê? Porque na minha cabeça, eu aceitar era eu me resignar, entendeu? Era eu pensar assim, mas eu tô entregando os pontos. Então, se a Lizzy fez uma coisa para mim e eu aceito, né? Digamos que a Lizzy me deu um tapa. Daí eu aceito no sentido, era como se fosse isso, uma resignação, do tipo, faz o que quiser comigo, porque eu não tenho forças, eu não faço nada. Até que eu entendi
e estudando e aprendendo e tal, que essa aceitação ela não é uma resignação. É um estar nesse fluxo, é o dizer esse sim. Mas, e só quando eu digo esse sim é que eu consigo transformar. Bela, É eu queria daí que trazer. vem a força, né? E, gente, eu também tive muita dificuldade, eu vou só interferir a Bela agora, é que esse aceitação a gente entende realmente como uma resignação, e não é. É aquilo que eu te falei do diagnóstico, é reconhecer que existe. Enquanto tu quiser mudar o que existe, então, por exemplo, a gente tem na família, tá? Só eu e Isabela, vocês não têm. Mas, digamos, a gente tem um tio que roubou, um tio que matou, a gente tem um estupro, a gente tem uma violência. Então, a gente é parente do Eike Batista, ou a gente pode ser parente de um político aí. Se essa pessoa transgrediu alguma lei, o que que a gente faz? Nem conheço. A gente tira o direito do outro existir. A gente tira o direito daquilo que a diretoria mandou. Então, a Isabela trouxe uma coisa muito profunda, que essa é a base da constelação, que é aí que o fluxo da vida pode acontecer. E aí é que a gente entra no rio. Não é aceitar, gente. Não é aceitar. Mas é reconhecer que existe ou que existiu. E só aí, quando eu reconheço que eu tô com o diagnóstico, olha aqui, ó. Teve um movimento que foi bem difícil de olhar, gente, e que a menina não aceitava, não reconhecia. A bisa dela foi uma amante, a avó dela foi uma amante, a mãe dela foi uma amante e ela era amante. Não tô falando em preconceito, mas todas essas mulheres que vieram, elas eram filhas de um caso extraconjugal. E ela nunca aceitou isso. Ela era uma criança fora do casamento. Seja por conceito, seja por normas e regras que se criaram, ela era. E aí, o que que acontecia? Ela só se relacionava com um cara casado onde ela era outra. Então, enquanto a gente não reconhece a nossa história, por mais dolorosa que seja, a gente não vai. Eu não estou pedindo para te aceitar. E aí tem aquela frase, eu não lembro de quem é, gente, que diz assim, ó, se você não gosta de algo, muda. Tá, mas e se eu não posso mudar? Então tu muda a forma como tu pensa sobre ele. Que foi o exemplo que a Bela disse, trazendo para a prática hoje. Alice, mas a gente não produziu nada. Não, a gente produziu muito. Todas as semanas a gente produziu. Então tem coisas que tu não vai mudar. E tem coisas que tu pode mudar a forma. E mudar essa forma, gente, é voltar para aquele primeiro movimento que eu te trouxe. É liberar o canto da sereia. Sair das dinâmicas da vítima e agressor. Porque se alguém está me incomodando, eu vou lá e critico, eu bato, eu xingo. Mas se alguém vem e briga comigo, ai, coitada de mim, porque ela fez isso? Podia ter sido diferente, eu deveria ter dito, deveria... Não é assim. E nessa constelação de ontem, de santinha a gente não tinha nada. E ali traz o Adão e Eva, o homem e a mulher, né? Uma metáfora, onde aconteceu algo com os dois. E a partir daí, tudo se desenvolve. Porque eles quebram uma regra, a nossa família quebra uma regra e a gente vive querendo mudar o que aconteceu. Não tente mudar o que aconteceu. Reconheça e faça diferente. É o diagnóstico, ó. Ontem eu ouvi uma história muito bonita, que exemplifica bem isso, gente. E é uma coisa assim, que eu gostaria que nós trouxéssemos de encerramento e de uma busca para 2023, que é isso que a Alice está dizendo, que é essa forma de olhar, né? Essa mudança nesse olhar, trocar essa lente. A história é muito, muito legal, muito simples para variar, mas que demonstra isso, né? Então ele me disse assim, um homem, né? Ah, quando eu estava no colégio, eu rodei por falta, quando eu estava no terceiro ano, né? Na terceira série, como a gente chamava. Ah, é mesmo? É por falta. Sabe por quê?
Não era nem só porque eu faltava. Eu faltava muito porque às vezes dava alguma treta em casa, alguma coisa, minha mãe acabava não me levando. Mas eu levei muita falta porque a minha mãe não me comprava uniforme. E quando eu chegava na escola e elas viam que eu tava sem uniforme, eu ficava, mas elas me davam falta. E a minha mãe não me comprava uniforme. Até que eu me dei conta. Tinha o achados e perdidos na escola. E elas sempre diziam, ó, quem não for lá, se não pegar suas coisas nos achados e perdidos, nós vamos doar. E aí ele disse, se é para doar, vai doar para mim, porque eu não tenho uniforme e eu estou precisando de uniforme. Então, todo ano, eu ia no achados e perdidos e eu ia lá, pegava uma calça, uma camiseta, um casaco, eu ia dando o meu jeito para eu poder não faltar mais e não rodar mais. Aí eu disse assim, meu Deus, e a tua mãe? Minha mãe nem sabia. A minha mãe nem sabia. Se ela não te perguntava de onde vinham os uniformes, nunca perguntou. Ela nem fazia a menor ideia. Mas assim, eu tinha duas opções. A minha mãe, com uma filha com problema, com 3 filhos, uma dando problema, trabalhando o dia inteiro, atucanada, sozinha. Tu acha que eu ia lá e ia vir cobrar o uniforme? Eu dava o meu jeito. Ou eu ficava de vítima, chorando e reclamando, ou ia lá no Achados e Perdidos e eu pegava o meu uniforme. Gente. Olha que coisa mais linda. Bela, é isso, é isso. A solução tá sempre ali. Sempre. E assim, ó, na minha constelação ontem, a minha mãe não tinha noção do dano que ela me causou. E é a história desse uniforme. E é esse reconhecimento. Eu tenho um problema. O que eu faço com ele? Só que para escolher tem consequências. E aí a consequência é se eu fico na vítima ou se eu fico... ou se eu viro o protagonista da minha vida. Muito obrigada por essa história linda, Bela. Gente, a gente está... Acho que não tem muito mais o que falar. A gente encerra aqui te ensinando. Não te ensinando, mas querendo que tu possa semear dentro do teu coração o reconhecimento da realidade que tu teve. E entendendo que o teu sistema não tinha nem noção, mas que tudo que aconteceu contigo te trouxe recursos para o que tu não achar. Vai te trazer para o movimento de achados e perdidos. Tu vai achar coisas, tu vai perder coisas. E achar e perder coisas, gente, faz parte do processo. E esse processo, ele parte das escolhas e de uma atitude mental que a gente traz para a vida. O meu presente para vocês é o curso que está lá. Ama-te. Coloque-se em primeiro lugar na sua vida, tá? Tá disponível, o link tá ali. A Isabela vai preparar um trabalho bonito para vocês também. E Bela, eu só posso te agradecer por toda a nossa caminhada. A gente não sabe ainda se o Amor à Segunda Vista vai voltar com uma temporada, qual é o formato. A gente não pensou. A gente só sabia que era tempo de parar. A Isabela está com um monte de projetos, está 1000 pelo Brasil, e eu estou num movimento de recuar. Eu estou no menos é mais. Porque eu estou fazendo um profundo movimento de curar a minha criança. Então vocês vão ver muita coisa por aí, olhando as estratégias da criança. Porque eu realmente quero poder fazer a minha maternagem. Depois de ontem, quando eu vi a minha criança num beiço terrível, e eu estava quase evoluída, quase ia desencarnar. Olha a arrogância da criatura. Vocês não vão usar vestidinho preto tão cedo. Então, fica aqui o meu amor e o meu respeito para todas vocês que acompanharam e o meu profundo amor, Bela, e respeito por ti. Termina para nós. Bom, eu não posso terminar assim de outra maneira que não agradecendo. Agradecendo a Lise, que nos colocou nesse movimento, né? Nessa Cesta do Bem, nesse amor à segunda vista. Como eu disse, foi um ano de muito aprendizado e de muito amor à segunda vista mesmo, né? Em vários sentidos, a Lise sabe bem. E gurias, quero agradecer vocês que nos acompanharam durante todo esse ano, porque eu sei que a gente foi mudando a forma de fazer de acordo com as nossas demandas e vocês estavam aqui com a gente, então muita gratidão. O meu presente eu vou colocar
vai ser um trabalho com a EFT, que é a minha grande paixão. E para trabalhar esse amor à segunda vista, esse encerramento do ano de 2022, com um presente para 2023 para nós mesmas, de nós para nós mesmas. E é isso, Lizy, muita gratidão por estarmos juntas, por nos mantermos juntas, né? Então, minha eterna admiração, te admiro profundamente. E é uma honra estar aqui dividindo contigo, então, muita gratidão. É recíproco. Gente, obrigada. Até o nosso próximo encontro. A gente vai se ver por aí. Não esquece que a vida é feita das suas escolhas. A gente colhe escolhas. Feliz 2023. E que a semente do bem possa ter te ajudado a transformar a tua próxima jornada, o teu próximo caminho. Um beijão. Beijo. Beijo. Tchau.